No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, terça-feira, dia 10 de outubro de 2017, vamos começar o Voz Mosqueteira na sequência da saga do Paulista de 1977, nesta reta final. Nesta semana, se completa 40 anos dessa grande conquista. Uma semana de muitos festejos por quem viveu essa época e principalmente sofreu muito com a falta de títulos entre 55 e 77. Uma época muito difícil para o torcedor corintiano. Dia 13 de outubro de 77 ficará eternizado como a data da libertação, onde o Corinthians venceu, conquistou o título e quebrou um jejum de 23 anos. Aqui na saga do Paulista 77 a gente lembra dos detalhes dessa conquista, jogo a jogo, cada momento comentado para que fique eternizado para todos essa grande conquista. Após a derrota para o Guarani por 1-0 no Pacaembu, uma partida onde o Corinthians já necessitava vencer para tentar se classificar para a grande final nesse terceiro turno decisivo, o Corinthians acabou sendo derrotado e após a partida Vicente Matheus assumiu a postura de presidente, de corintiano. Chamou a atenção dos jogadores, da comissão técnica, e o reflexo de tudo aquilo que ele disse dentro do vestiário após a derrota para o Guarani se viu no dia seguinte, na apresentação dos jogadores. Preocupados, mas com otimismo, na expectativa de vencer as 3 partidas que restavam ao Corinthians para se classificar. Contas se faziam por todos os lados da cidade. O Corinthians precisava de 6 pontos para se classificar para a grande final. 3 partidas restavam: Botafogo, Portuguesa e São Paulo. Na reapresentação, após a derrota contra o Guarani, os jogadores fizeram avaliação física, se recuperaram do desgaste do dia anterior e todos demonstraram que mesmo com a derrota, a esperança não estava abalada no Parque São Jorge. Brandão demonstrava, como sempre, a tranquilidade respondendo às perguntas, demonstrando otimismo, procurando mostrar para todos que o Corinthians não havia desistido do campeonato, mostrando para sua fiel torcida. Brandão comentou sobre a derrota para o Guarani por 1-0. No jogo contra o Guarani, o time estava muito veloz, mas em excesso, procurando ganhar de qualquer forma. Mas o toque de bola era nossa melhor arma. Nas finalizações, os jogadores sempre queriam dar um toque a mais. Daí, a consequência das oportunidades perdidas. De certa forma, Brandão justificava todos os jogos sobre os erros da sua equipe, principalmente em derrotas. Justificava, apaziguava. Ele assumia uma postura, prometia acertar os erros e dar continuidade na busca pelo título. De certa forma, ele estava mais tranquilo que Zé Eduardo cumpriu a suspensão por ter sido expulso contra a equipe do Palmeiras. Estava voltando contra a equipe do Botafogo. Alguns torcedores criticaram
a comissão técnica por não estar utilizando o Adãozinho. Brandão afirmou que estaria jogando com o mesmo time que foi derrotado para o Guarani. A única modificação é a entrada do Zé Eduardo no lugar do Cláudio Mineiro. Basílio era o maior otimista do elenco, demonstrando que estava esperançoso dessas 3 vitórias nessas 3 partidas para conquistar a vaga na grande final do Campeonato Paulista. Otimismo que extravasava, contagiava o elenco. E assim ele disse: realmente, depois do jogo contra o Guarani, o time saiu arrasado do estádio. Mas agora a história é diferente. Nós ainda temos oportunidade de disputar o título. Então continuaremos confiantes. Uma coisa que motiva todo o elenco é o fato de 4 times da chave estarem lutando pela classificação. Então, de certa forma, como a gente já comentou aqui no Voz Mosqueteira de ontem, uma situação também que ajudava o Corinthians era a Ponte Preta. Ponte Preta que nessa reta final, nesse terceiro turno, com um time muito bem acertado, já praticamente classificado, né? Classificada para a final, vencia os times do nosso grupo. Tanto que na última rodada, o Corinthians, que dependia da vitória contra o Guarani, que não veio, mas por outro lado, o São Paulo também não venceu. Com isso, de certa forma, deu uma grande expectativa para o Corinthians, porque para o Corinthians faltavam 3 jogos. No caso, para o São Paulo, só faltavam 2 partidas. Então o Corinthians tinha a vantagem de, inclusive, jogar contra o próprio São Paulo. Então, essa esperança, essas contas que os times, tanto a torcida como o time fez, a comissão técnica, trazia uma esperança a mais para o time, para se preparar para essa partida difícil contra o Botafogo. Lembrando que o Botafogo foi o campeão do primeiro turno, venceu o São Paulo, foi campeão do primeiro turno e garantiu a vaga para esse terceiro turno. E essa partida contra o Botafogo foi realizada em Ribeirão Preto. Então, além de tudo, o Corinthians estava retornando às atividades na quinta-feira, haveria um treino na sexta e no sábado a viagem para Ribeirão Preto. Então, além de tudo, o Corinthians tem que encarar também uma viagem, devido a esse confronto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No treinamento da sexta-feira, todos se surpreendiam com o otimismo do Corinthians, dos jogadores, da comissão técnica, um ambiente de muita descontração. O coletivo de 40 minutos acabou com a vitória dos titulares por 3-0, com gols de Palhinha, Vaguinho e Romeu, demonstrando muita vontade dentro de campo no treinamento, menos o Vladimir, que treinou só fisicamente, mas todos que estavam dentro de campo ouviram uma prelenção do Brandão antes de começar esse coletivo, que ele insistia bastante para que todos os jogadores cumprissem as suas determinações táticas. Daí ele começou a acompanhar o treino, nesses 40 minutos de coletivo, sem falar nada. Daí ele queria que todos os jogadores participassem de forma ativa desse coletivo, um apoiando o outro, um chamando a atenção do outro. E assim esse treinamento foi realizado. E Brandão comentou: tudo isso que vocês leram, viram e escutaram são críticas que devem ser aproveitadas, porém esquecidas. Vamos partir para outra, mas não se descuidando
das obrigações de seus deveres dentro de campo. Hoje, vou ficar aqui só observando o treino. E quero todo mundo gritando com o companheiro. Nada de ficar calado, só assistindo ao jogo. Então, o que o Brandão colocou para o time é que todos apoiassem todos. O apoio mútuo entre os jogadores do Corinthians, com palavras, com incentivos, chamando a atenção, despertando a motivação dos jogadores. Todos, a partir desse momento no Corinthians, deveriam agir desta maneira, um incentivando o outro. Zé Eduardo participou desse coletivo. Assim, Brandão definiu, com a entrada do Zé Eduardo, a equipe que estará jogando contra o Botafogo no domingo. Mesmo com o Vladimir não treinando, ele estará confirmado para essa partida. E o entusiasmo, né, tanto dos jogadores como de Brandão, era um reflexo do otimismo de poder pensar que a classificação para a final dependia única e exclusivamente do Corinthians. O Corinthians precisava vencer as 3 partidas. E uma vantagem, como assim até mesmo o Basílio comentou, as equipes ainda disputavam, né, uma chance aí de chegar, né, na liderança do grupo e se classificar para a final. Então, nenhum time estaria entrando em campo simplesmente para segurar o jogo. Os times entrariam em campo para vencer. Isso, de certa forma, facilitaria o time do Corinthians, que estava encontrando dificuldades de jogar contra times fechados. E assim, né, podendo controlar um pouco mais essa ansiedade dos jogadores. Então, todos os pontos eram colocados por jogadores, inclusive essa questão da retranca, né, de jogar contra times fechados, para tentar segurar um pouco essa expectativa, essa ansiedade, né, dos jogadores. Então o Brandão começou também a trabalhar não só a motivação, o otimismo, mas também a ansiedade dos jogadores para evitar os erros. A bola deveria estar sendo muito bem mais trabalhada, procurando sempre um companheiro melhor para finalizar, né? E a preparação, né, para essa partida, não tanto dentro de campo, mas fora de campo, conversando com os jogadores, sempre enfatizando, o quanto que era necessário marcar os gols, não perder tantas oportunidades. E assim o Brandão completava. Já conversei com eles, principalmente os atacantes. Está todo mundo tomado pelo espírito do torcedor. Isto é, quer ganhar o jogo de qualquer maneira. Isto é prejudicial. Devemos acabar com esta ansiedade, com esse negócio de pegar a bola e já querer marcar. Quando poder passar ao companheiro melhor colocado, o Geraldo mesmo, contra o Guarani, fez 2 vezes esse tipo de jogada, reconhecendo depois o erro que cometeu. Então o Brandão, né, colocando para os jogadores uma tranquilidade no sentido de não ter a afobação de querer resolver o jogo logo. Tinha que ser trabalhada melhor a bola para não se perder tantas oportunidades, né, como aconteceu contra o Guarani. E talvez esse espaço, né, que os adversários poderão oferecer ao Corinthians, já que também estavam, por exemplo, o Botafogo também já lutava pela classificação para a final. Então o Corinthians tinha que ter uma tranquilidade maior para tocar a bola e explorar o contra-ataque também, né? Uma situação que não aconteceu contra o Guarani, que entrou em campo irritando os jogadores do Corinthians, segurando a bola, e o Corinthians, o time, foi muito criticado no sentido de aceitar essa forma de jogar do Guarani, né? E não conseguiu fazer os gols. E o Brandão colocando que
essa possibilidade, né, dos adversários estarem interessados também na classificação, não jogarão, né, nem pelo empate, vão querer vencer, assim como o Corinthians. Estamos na expectativa, pois não fomos eliminados ainda. Estamos no páreo, igualmente com os demais. Só que agora tudo depende de nós mesmos. O mais importante também é que nos favorece é que todos dependem de si e jamais de um segundo resultado. Então, tanto o Corinthians como os outros times precisavam vencer para buscar essa classificação, né? E principalmente, né, o Corinthians não dependia de um outro resultado, dependia de si, vencer as 3 partidas. Estamos com o moral elevado, apesar das críticas, mas existe tranquilidade e confiança aqui. E tem mais, vamos chegar numa final e surpreender todos aqueles que não estão acreditando em nossas possibilidades. Então o Brandão parece muito confiante com essa vitória, tanto do Botafogo, como com a Portuguesa, como contra o São Paulo. Sequer pode empatar, né? O Corinthians não podia nem empatar para não depender de outros resultados. Então, essa vontade demonstrada por Brandão refletia também nos jogadores. Aqui não tem ninguém cabisbaixo, com espírito de derrotado. Tenho encontrado muita confiança entre todos. Só posso ficar satisfeito. Veja, por exemplo, o Vladimir, que não treinou coletivamente, mas ficou o tempo todo fazendo exercícios físicos. E ainda, com a barra de peso nas costas, dizia: "Estou lá, chefe." O Palinha, durante o treino, passa por mim e afirma: "Vamos chegar lá, chefe." O Geraldo pede para treinar um pouco além, do necessário. Dessa forma, não encontraremos dificuldades para nos classificarmos. Enquanto o Brandão deixava o clube, todos já tinham saído para o vestiário, entrado para o vestiário, Tobias foi o último a sair, treinou até a tarde do Parque São Jorge escurecer, se tornar noite, e saiu muito otimista também o Tobias, colocando inclusive para o torcedor que ali estava acompanhando a sua saída: "Não se preocupe, que vamos chegar lá." Então, todos os jogadores tinham esse pensamento, essa confiança, esse otimismo de chegar lá, queriam chegar na final. O Tobias, que foi nomeado um dos líderes do time, por Brandão. Tobias, que geralmente não questionava muito durante a partida, não era um jogador muito calado, foi exigido por Brandão para participar um pouco mais da partida, acertando a defesa juntamente com o Moisés. O homem pediu para eu falar mais lá atrás. Agora que orienta toda a defesa, sou eu e o Moisés. Muita gente pensa que é nervosismo meu, mas não é nada disso. Tenho que falar sobre marcação, perder a cobertura da defesa e essas coisas. O Tobias, que foi muito criticado antes da partida contra o Guarani, depois, devido às falhas que ele teve, principalmente contra a equipe do Guarani no primeiro turno e nesse terceiro turno, acabou falhando nos gols. Assumiu uma nova responsabilidade de liderar, de comandar a equipe, pelo menos a defesa, acertar a marcação da defesa. Então, o que o Brandão queria que os jogadores fizessem? Estariam dentro de campo, um orientando o outro, para que todos tivessem uma responsabilidade sobre o outro. Então, essa modificação de pensamento, de filosofia dentro de campo, também era vista fora de campo, como o Brandão comentou. Todos que passavam um pelo outro comentavam que estariam chegando, estariam vencendo,
estariam se classificando, né? Palavras de otimismo entre um e outro. E um e outro estavam se contaminando por esse otimismo. Porque se um jogador, mesmo, né, falando para o outro, vamos falar assim, um exemplo, né, sem acreditar muito, o outro se motivava, que motivava o outro e assim por diante. Então se formou ali uma corrente de otimismo para essa classificação, para essa vitória, para essas 3 vitórias diante do Botafogo, Portuguesa e São Paulo. E o Tobias, né, continuando seus comentários, fala sobre essas 3 partidas. O jogo que está nos preocupando é esse contra o Botafogo. Porque clássico, Portuguesa e São Paulo, a gente ganha mesmo. O negócio é não perder pontos para os pequenos. Mas se a gente passar pelo Botafogo, tenho certeza que a parada é nossa. Então o otimismo do Tobias agora é imenso, mesmo sendo criticado por muitos, até mesmo pela torcida no final do jogo contra o Guarani. Brandão trabalhou e muito bem a motivação do time para estar enfrentando essas 3 partidas e buscar a classificação. O Geraldo, que jogou no Botafogo, foi revelado pelo Botafogo, acredita num jogo muito difícil. O Botafogo está numa evolução muito grande e pode complicar as coisas para o nosso lado. Hoje, ele é um time que não se deixa envolver pela responsabilidade de jogar em casa, pressionado pela sua torcida, mas vamos chegar lá, pois agora tudo depende de nós. Então, o Geraldo, que conhece bem o time do Botafogo, conhece bem a torcida, percebe que o time está muito tranquilo também, buscando essa classificação, sem se sentir pressionado pela torcida. E coloca, que tudo depende de nós. Essa palavra, tudo depende de nós, criou uma responsabilidade para os jogadores a partir dali. Primeiro foco agora seria a classificação, vencer os 3 jogos. Depois ir para final, contra Ponte Preta, e no caso praticamente classificada nesse momento do campeonato. Corinthians, que treinou, nessa sexta-feira, no sábado os jogadores se apresentaram e viajaram às 13h30 em direção a Ribeirão Preto, onde fica concentrado até o dia seguinte, no domingo, para enfrentar a equipe do Botafogo. E o Corinthians já saiu de São Paulo praticamente definido, com Tobias, Zé Maria, Moisés, Eduardo e Vladimir, Russo, Basílio e Palinha, Vaguinho, Geraldo e o Romeu. De certa forma, esse era o time titular do Corinthians. Apesar de alguns torcedores que quisessem o Adãozinho no lugar do Basílio, mas de certa forma esse era o melhor time para estar enfrentando essa equipe do Botafogo. O que a gente não pode esquecer é que esse jogo entre Corinthians e Botafogo nada mais é que o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Embora o Botafogo tenha vencido o primeiro turno, mas caiu muito de rendimento no segundo turno, e nesse terceiro turno também não vem realizando o mesmo futebol. A expectativa da diretoria do Botafogo é um recorde de arrecadação do estádio Santa Cruz. A expectativa é que então não só a torcida do Botafogo, mas também a torcida do Corinthians em comparecer, influenciada até mesmo por esse otimismo dos jogadores do Corinthians, da comissão técnica, que após a derrota contra o Guarani, foram motivados a buscar essa classificação. Então o Corinthians, que está sempre chegando às grandes decisões, nos últimos anos, a gente lembra de 74, 76, agora em 77, mesmo não sendo campeão, mas fazendo jogos decisivos. E esse jogo contra o Botafogo era uma grande decisão,
para dar continuidade a essa busca da classificação inicialmente, claro, para a final, e em busca do título. O goleiro Tobias, como ressaltou, né, o Corinthians tinha muita vantagem jogando contra times grandes, né, só levava desvantagem contra os times pequenos, jogar para os times jogarem na retranca, né? Então o grande receio, né, da equipe do Corinthians contra o Botafogo era justamente esse. Mas sabendo que o Botafogo também buscava a classificação, então isso amenizava um pouco essa ansiedade dos jogadores, né? Sabendo que o Botafogo também tinha a responsabilidade, né, de buscar o resultado. Contrário do time do Guarani, na última derrota, que simplesmente não jogou, né? Tocava a bola excessivamente, desnecessariamente, né? Voltava a bola para o goleiro e assim por diante. No Corinthians só via era otimismo mesmo, né? E jogar, né, de igual para igual, né, como o Brandão mesmo ressaltou, era a vantagem. Eles vão jogar de igual para igual, porque estão na mesma situação, ou seja, dependendo da vitória. Isso para nós será muito bom. Então, o Botafogo, que estará buscando também essa vitória, também era uma vantagem a mais para a equipe do Corinthians. E o Botafogo estará entrando em campo também sem 4 titulares. Provavelmente o Aimoré Moreira estará sacando o goleiro titular e colocando o reserva o conhecido Leonetti, que jogou na base do Corinthians, né? Outros 2 jogadores, o Lorico, e o Paulo e o Arlindo, né? Principalmente o Lorico e o Arlindo, estarão cumprindo suspensão automática. E tanto os 3 jogadores, né, mas principalmente o Lorico e o Arlindo eram bons jogadores, né, muito decisivos, né, mas esses 4 jogadores não estariam jogando, né, mas o Botafogo tinha a volta do seu grande craque, que é o Zé Mário, e era a grande expectativa, né, de gols para o Botafogo. No Corinthians, a única modificação do time era a entrada mesmo do Zé Eduardo. Foi reafirmado isso, né, no treinamento de sexta-feira, na concentração, né, na conversa do Brandão com o time, né, assim que chegaram na concentração, né, e o Cláudio Mineiro, né, estaria saindo para a entrada do Zé Eduardo, a única modificação do time. Apesar, né, de que Brandão sempre colocava um time que não ia haver modificação e entrava de surpresa, né, com algum time, como por exemplo contra o Palmeiras entrou o Basílio, né, que foi confirmado na última hora, e principalmente o Cláudio Mineiro, que entrou na zaga contra o Guarani. Não deu certo, né? Não deu certo, mas era uma grande expectativa. E muitos torcedores esperavam a entrada do Adãozinho no lugar do próprio Basílio, né? Porque o Adãozinho ele rendia muito mais da armação com o Palhinha. Essa era a opinião dos torcedores, né? Então, na opinião dos torcedores, gostariam de ver o Adãozinho entrando, né, no lugar do Basílio, para melhorar a armação de jogo, principalmente as bolas, né, lançadas, especialidade do próprio Adãozinho. Mas como o Corinthians precisava vencer, o Adãozinho também fazia certas funções defensivas, né, o Brandão preferia fazer um rodízio, né, de atacantes, no caso, né, e o Basílio se adaptava muito mais como atacante, né, pela movimentação maior. O Adãozinho não se movimentava tanto, né, e o Corinthians, precisando da vitória, né, estaria provavelmente optando, né, nesse momento, para a entrada do Basílio, para reforçar a força do nosso ataque. Muito nervosismo, muita ansiedade, muita preocupação, tensão, mas também muita motivação, muito otimismo. Jogadores continuavam um apoiando o outro nesse domingo, onde o Corinthians estaria enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto.
jogando fora de casa, enfrentando o calor desta tarde de domingo. O Corinthians buscava somente a vitória, mesmo objetivo do próprio Botafogo. E esse dia 25 de setembro ficou marcado como um dia da superação. Após a derrota contra o Guarani, o Corinthians entrou em campo e venceu. O Corinthians manteve suas esperanças de continuar lutando pela classificação do Grupo F e chegar às finais do campeonato. Venceu o Botafogo por 1-0, e esse resultado eliminou a última chance do time local seguir na caminhada decisiva ao título desse torneio. O início do jogo foi retardado em quase meia hora, pois Corinthians e Botafogo atrasaram suas entradas em campo para aguardar o resultado do jogo Ponte Preta e Portuguesa, já que esta equipe é uma das concorrentes no Grupo F para decidir com o time campineiro o título paulista de 77. Então, tanto Corinthians e Botafogo se interessavam pelo resultado Ponte Preta e Portuguesa, porque a Portuguesa também lutava para chegar em primeira colocada no Grupo F desse terceiro turno do Campeonato Paulista, para disputar com a já classificada Ponte Preta. Então a Ponte Preta já estava classificada para a grande final. Então restava a definição do Grupo F, quem estaria decidindo o Campeonato Paulista de 77 contra a própria Ponte Preta. A espera dos torcedores era agonizante. A grande torcida corintiana, presente ao estádio, entrava em conflito com os torcedores locais, sendo preciso a interferência de inúmeros policiais. E quando os corintianos queimaram uma bandeira botafoguense, um dirigente do Botafogo de dentro do campo tentava impedir a atitude atirando pedras contra a torcida. Era a primeira grande movimentação de Corinthians e Botafogo, assustando inclusive as autoridades locais. Mas quando o jogo iniciou, tudo voltou ao normal e dentro de campo não havia indisciplinas. Corinthians e Botafogo procuravam jogar um futebol objetivo para chegar à vitória, o único resultado que interessava. A primeira iniciativa de ataque partiu do Corinthians com Romeu, cruzando para a área e Geraldo perdendo grande oportunidade para marcar. O goleiro Leonetti começava a ser exigido pelos corintianos e assim, pressionado, o Botafogo perdeu o domínio da partida. Diante do bom futebol apresentado pelo Corinthians, sobretudo pelas atuações de Palhinha e Romeu, o Botafogo partiu para a reação e chegou até a criar jogadas perigosas contra corintianos. Mas estes estavam tranquilos e no meio de campo ganhavam a posse da bola, já que Palhinha não jogava fixo e sua movimentação confundiam os botafoguenses. O primeiro tempo terminou sem gols, mas o Corinthians poderia ter chegado à vitória com muita justiça, não tivesse Geraldo desperdiçado duas boas oportunidades. O segundo tempo surgia como uma fase que definiria a sorte dos dois times. E mais uma vez o Corinthians tomava a iniciativa de ataque para, aos 16 minutos, marcar o único gol da partida. Zé Maria, em cobrança de escanteio, cruzou para a área. Geraldo alcançou a bola, mas errou na conclusão, que sobrou a meia altura na entrada da área, para Romeu chutar no canto direito. A vitória parcial confirmava a superioridade do Corinthians, que caiu de produção somente nos minutos finais, quando o Botafogo já não tinha mais nada a perder e partia para jogar suas últimas esperanças. Então o Corinthians conseguiu vencer, até mesmo seu próprio nervosismo, a superação, e
E tudo, né, fazia com que o elenco, o grupo, se tornasse mais forte, mais resistente para dar continuidade nesse Campeonato Paulista de 77. A promessa foi cumprida. O Corinthians venceu o Botafogo, que era considerado pelos jornalistas o adversário mais difícil dos 3 compromissos que o Corinthians teria de enfrentar. Ainda faltam Portuguesa e São Paulo para cumprir seus jogos nessa fase final do Campeonato Paulista. Mas a vitória não esconde os erros apresentados pela equipe, principalmente os desesperos dos atacantes. Durante toda a semana, o técnico Oswaldo Brandão vinha orientando os atacantes para a necessidade de procurar o companheiro mais próximo e bem colocado e passar a bola, e não tentar o gol, por desespero. Ao final da partida de ontem, o treinador comentava os erros repetidos do Corinthians. Continuamos com a mesma falha nas finalizações. É aquilo que eu sempre falo. Ansiedade, somente isso. Devemos ter mais calma. Geraldo perdeu 2 gols e Palhinha 1. Tudo por causa de precipitação. A vitória por um gol, entretanto, não chegou a deixar todos os jogadores satisfeitos. A maioria achava que pelo menos se realizava em campo, merecia um resultado mais amplo, como o Palhinha afirmou. Nós criamos muitas oportunidades de gol, mas infelizmente não tivemos sorte. O importante é que nosso time mostrou que tem condições de chegar ao título. Essa partida contra o Botafogo serviu para mostrar isso. O zagueiro Zé Eduardo, que deixou o jogo sentindo a virilha, concordava com Palhinha e mostrava-se muito otimista quanto à classificação do Corinthians no Grupo F. Nossa equipe teve 3 boas oportunidades para marcar, e o resultado poderia ser muito melhor, mas o importante é que vencemos, e a contagem não importa muito. Tivemos algumas falhas que deverão ser corrigidas. Ainda temos muito a dar à nossa torcida. Esta vitória nos deu mais ânimo, e acredito que não encontraremos dificuldades para passar pela Portuguesa e decidir a classificação com o São Paulo. Sobre a contratação do meia armador Carlos Hansen, do Comercial, Brandão negou qualquer contato dos dirigentes com aquele clube, afirmando que estou satisfeito com o meu elenco. Volto a repetir, e agora não é hora de falar em dispensa ou contratações. Pela vitória contra o Botafogo, os jogadores do Corinthians receberão um prêmio de 8.000 cruzeiros, sendo que a metade ficará depositada na caixinha dos atletas. Nos vestiários do Botafogo, não se falava na desclassificação do time. Afinal, tanto os dirigentes como os jogadores, depois da derrota que a equipe sofreu para o São Paulo, já não tinha mais esperança de que o Botafogo chegasse à final do campeonato. O lateral Wilson Campos era o único que se mostrava aborrecido. Mas não era com a derrota, era com o juiz Oscar Scúfaro, que estranhamente pediu sua substituição na partida. O jogador não se conformava e a cada explicação que dava, demonstrava sua irritação com o árbitro. O juiz falou para o Sócrates que na próxima jogada viril que eu participasse, ele me expulsaria de campo. Desse jeito, a gente não tem condições psicológicas para continuar na partida. E depois de demonstrar o cartão amarelo, ele mesmo tomou essa atitude de me tirar de campo, sem me mostrar o cartão vermelho. O atacante Sócrates também não reclamava do resultado da partida e apenas confirmava as palavras de Wilson Campos sobre o jogo e a desclassificação do Botafogo. Ele dizia: o Botafogo não jogou seu futebol normal, devido a alguns fatores, mas o Corinthians jogou melhor e mereceu a vitória. Estamos fora da disputa, mas não estamos desesperados. Vamos partir para outra.
Estas foram as palavras do Sócrates a respeito dessa condição do árbitro, né? O jogador do Botafogo alega que a arbitragem o substituiu, mas na verdade eu acho que não deveria nem ter avisado, né? Tinha que ter deixado o jogo correr e na próxima jogada mais violenta ter expulsado o jogador. Então é cabeça quente, né? Mas isso serve para ilustrar o quanto que a arbitragem foi orientada, principalmente nesse terceiro turno, para coibir de forma ostensiva a violência dentro de campo. Tanto a violência como a indisciplina. Foi feita uma reunião na federação antes do início desse terceiro turno, e todos os juízes, toda a arbitragem, né, foi orientada para não permitir a violência. E os técnicos também foram, né, indiretamente avisados, né, que a arbitragem não estaria aceitando essa violência. O Corinthians, que entrou em campo com o Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Russo, Basílio e Palinha, Vaguinho, Geraldo e Romeu. De certa forma, o Corinthians entrou em campo, vamos dizer assim, com o time titular. E isso deu uma certa tranquilidade a mais para o time, né, que buscou o gol, buscou a vitória, conseguiu essa superação, e essa vitória deu uma motivação a mais para o Corinthians, que estaria enfrentando na próxima rodada a equipe da Portuguesa. O grupo F, com essa partida do Corinthians, ficou da seguinte maneira: primeiro colocado, o São Paulo com 8 pontos. O segundo, a Portuguesa com 6 pontos. Em terceiro, o Corinthians com 5. Em quarto, o Guarani já eliminado com 3. Os últimos jogos, né, dessa fase, né, desse terceiro turno, para o Corinthians era contra a Portuguesa e contra o São Paulo. Para o São Paulo, que liderava com 8 pontos, só restava a partida contra o Corinthians. E para a Portuguesa, né, que tinha 2 jogos também, contra o Corinthians e contra o Guarani. As contas eram feitas da seguinte maneira: o Corinthians tinha que disputar ainda 4 pontos. Com 5 mais 9 daria 9 pontos. O São Paulo só restava um jogo justamente contra o Corinthians. A Portuguesa tinha 2 jogos. Se o Corinthians vencesse a Portuguesa, não dependeria do último resultado, que seria a Portuguesa e Guarani. Então, nessas últimas 2 partidas, Corinthians e Portuguesa, Corinthians e São Paulo, só restava para o Corinthians a vitória nessas 2 partidas. Então a conta feita, jogadores motivados, né, fez com que o Corinthians, com essa vitória contra o Botafogo, que todos achavam que era mais difícil justamente por ser fora de casa, por estar jogando contra um time que poderia estar jogando recuado, né, e assim por diante, achavam que era mais difícil. A Portuguesa contra o Corinthians estava lutando, né, pela sua classificação, tanto a Portuguesa como o próprio São Paulo. Então não estariam jogando recuados, fechados na retranca, que era a grande dificuldade do Corinthians em jogar contra times recuados. Então isso favoreceu, de certa forma, o Corinthians nessas 2 partidas. Os 2 times, né, ainda almejavam a classificação para a final. Facilitou, de certa forma, para o Corinthians ter o espaço para buscar a vitória, né, nessas 2 partidas restantes, nesse terceiro turno do Campeonato Paulista. Para a próxima partida, Corinthians e Portuguesa, que foi realizada no dia 29 de setembro de 77, o maior receio de Brandão era justamente a retranca,
embora a Portuguesa jogasse a sua classificação, mas de certa forma o empate interessava para a Portuguesa. O medo de Brandão era justamente o que aconteceu contra o Guarani. O Guarani que não praticou o futebol, jogou na retranca, gastou muito tempo com o goleiro. E isso irritou os jogadores do Corinthians, que partiram de uma forma descontrolada, desordenada. O ataque acabou sofrendo um gol num contra-ataque do Guarani e perdeu de 1-0 para o Guarani no Pacaembu. E o maior receio do Brandão era justamente isso, o antijogo. A Portuguesa entrar em campo para não jogar. Já que o próprio empate favorecia a equipe da Portuguesa, que estava buscando também a classificação para essa final. O Brandão, no ponto de vista dele, essa cera, esse gasto excessivo de tempo com a reposição da bola pelo goleiro, deveria ser controlada e coibida pela arbitragem. E assim ele disse: a cera e todos esses recursos irregulares dentro de uma partida só acontecem se o árbitro permitir. Ele tem plena autoridade para impedir isso, tanto verbalmente como aplicando o cartão amarelo. Quem costuma levar o jogo para a catimba é o goleiro, que demora nas reposições de bola. Mas basta o árbitro saber agir e isso acaba. Também existe outra pena: os descontos do tempo perdido. Então, Brandão não fará nenhuma modificação na equipe para jogar contra a Portuguesa. Provavelmente no início dos trabalhos de preparação para essa partida contra o Botafogo, já na segunda-feira, após a vitória contra o Botafogo, trabalhava para que repetisse os mesmos jogadores que jogou contra o Botafogo enfrentar a Portuguesa. O time um pouco mais solto no ataque, buscando a vitória, já que só a vitória interessava ao Corinthians para dar continuidade nessa busca pela classificação da final. Para a próxima partida, Corinthians e Portuguesa, que foi realizada no dia 29 de setembro de 77, o maior receio de Brandão era justamente a retranca. Embora a Portuguesa jogasse a sua classificação, mas de certa forma o empate interessava para a Portuguesa. O medo de Brandão era justamente o que aconteceu contra o Guarani. O Guarani que não praticou o futebol, jogou na retranca, gastou muito tempo com o goleiro. E isso irritou os jogadores do Corinthians, que partiram de uma forma descontrolada, desordenada. O ataque acabou sofrendo um gol num contra-ataque do Guarani e perdeu de 1-0 para o Guarani no Pacaembu. E o maior receio do Brandão era justamente isso, o antijogo. A Portuguesa entrar em campo para não jogar. Já que o próprio empate favorecia a equipe da Portuguesa, que estava buscando também a classificação para essa final. O Brandão, no ponto de vista dele, essa cera, esse gasto excessivo de tempo com a reposição da bola pelo goleiro, deveria ser controlada e coibida pela arbitragem. E assim ele disse: a cera e todos esses recursos irregulares dentro de uma partida só acontecem se o árbitro permitir. Ele tem plena autoridade para impedir isso, tanto verbalmente como aplicando o cartão amarelo. Quem costuma levar o jogo para a catimba é o goleiro, que demora nas reposições de bola. Mas basta o árbitro saber agir e isso acaba. Também existe outra pena:
os descontos do tempo perdido. Então, Brandão não fará nenhuma modificação na equipe, né, para jogar contra a Portuguesa. Provavelmente no início, né, dos trabalhos em preparação para essa partida contra o Botafogo, já na segunda-feira, após a vitória contra o Botafogo, trabalhava para que repetisse os mesmos jogadores que jogou contra o Botafogo enfrentar a Portuguesa. O time um pouco mais solto, no ataque, buscando a vitória, já que só a vitória interessava ao Corinthians para dar continuidade nessa busca pela classificação da final. E para finalizar mais esse capítulo da saga do Paulista de 1977, a gente vai ouvir o gol do Romeu, a vitória do Corinthians sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Narração do Fiore Gigliotti. 0-0 em Ribeirão Preto, prepara-se Zé Maria, atenção, correu, balão subindo, descendo, Paquinho tentou cabecear, a bola espirrou, ficou para Romeu, esquentou, chutou, é fogo, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Romeu, finalmente saiu o gol corintiano, torcida brasileira! Ouvimos o gol do Romeu, vitória do Corinthians diante do Botafogo, rumo à final do Paulista de 1977. Voz Mosqueteira fica por aqui com mais um capítulo da saga do Paulista de 1977 e voltamos amanhã já com mais saga do Paulista e a expectativa da partida entre Corinthians e Curitiba, que será realizada amanhã na Arena Corinthians, com transmissão daqui da Rádio Coringão a partir das 20 horas. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!